Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. O programa Painel Livre de hoje faz uma homenagem ao ex-vereador Alberto Luzia de Aguilar, que faleceu neste domingo, dia 25 de junho. Alberto esteve presente em alguns momentos na TV Vale, e hoje vamos homenageá-lo, reprisando algumas dessas passagens. Alberto, você participou, você presidiu uma CPI em Diamantina, né? E hoje Diamantina tem instalada uma nova CPI. Bom, a gente já está vendo nas redes sociais, já está falando de impeachment. O impeachment pode ser até uma consequência, mas há diferença, né? Marconi, é bom de esclarecer isso aqui, é o seguinte. Existe uma diferença muito grande entre CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e impeachment. Até o próprio nome já disse, impeachment quer dizer impedimento do homem. Então é o seguinte, como é feito uma CPI? A CPI, quando ela é instaurada na Câmara Municipal, ou na Câmara Federal, ou no Senado, no Parlamento em geral, ela é instaurada para apurar um fato que seja de relevância para a administração pública. Não necessariamente que tem que abrir uma CPI para apurar um fato que está levando ao chefe do executivo ou até uma pessoa que esteja na administração cometendo algum crime contra a administração pública. Qualquer fato relevante para a administração pública, seja a queda de uma barreira, seja uma enchente, seja qualquer coisa que for relevante para a administração pública, pode-se criar uma CPI. Agora, como se cria essa CPI? A CPI ela é criada através de um requerimento que é feito pelos parlamentares. O próprio nome já disse, é Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando se faz esse requerimento, se instaura a CPI. Daí, a CPI vai fazer as suas investigações. Não quer dizer que vai chegar ao impeachment. Impeachment é outro processo, é um processo que vai se instaurar depois das conclusões que a CPI chegar e que a CPI concluir. É por aí. Primeiro se começa fazendo a investigação, para depois se montar um processo. Na administração pública, Marconi, vou só citar para você aqui mais ou menos uma coisa parecida. A administração pública tem dois processos. Um nós chamamos de SAI, que chama Sindicância Administrativa Investigatória. E o outro processo, a outra parte do processo, que a gente chama de PAD, que chama Processo Administrativo Disciplinar. Para se chegar ao PAD, precisa, primeiramente, se instaurar o SAI. Para se você chegar a um processo administrativo disciplinar, precisa, primeiramente, você instaurar a sindicância investigatória. É o mesmo caso do impeachment. Para se chegar ao impeachment, precisa, primeiramente, instaurar uma CPI. Porque não se pode fazer assim. Eu costumo dizer o seguinte, cabe ao acusante, no Estado de Direito, diz sempre, cabe ao acusante o ônus da prova. Quando você denuncia alguém, cabe a você provar que esse alguém realmente está cometendo aquele ilícito ou aquele ato. Então, a sindicância ela é formada só para isso. O povo de Diamantina precisa saber bem o que é uma CPI. CPI, ela não está ali para de fato, chegar ao processo final. Ela está ali para investigar se realmente a denúncia que houve contra A ou contra B ou contra fulano, essa denúncia realmente tem algum fundo de verdade. Essa é a função da CPI. Só gosto de lembrar, Marconi, que a pessoa que está respondendo à CPI não quer dizer necessariamente que mesmo que a CPI o isente ou de uma certa forma torne o inocente, que ele não vai poder responder um processo penal. As coisas são totalmente diferentes. Quando você está apurando uma responsabilidade como parlamentar, como um representante do parlamento de uma certa autoridade, essa autoridade, mesmo assim, ela pode estar respondendo o processo penal lá na Justiça Comum. Ela pode estar respondendo um processo que a gente pode dizer que é um processo parlamentar, um processo administrativo junto ao parlamento e também respondendo um processo penal lá na Justiça Comum. Isso não quer dizer que a CPI, apesar da CPI ter poder de polícia, ter poder judiciário, etc e tal, mas a CPI, ela não tem esse poder de processar a pessoa no termo da Justiça Comum. Alberto,
eu já até sei sua opinião, mas eu gostaria que a gente explicasse, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de pegar o regimento interno da Câmara dos Vereadores em Diamantina e vi que há um dispositivo que é reproduzido em várias câmaras. Achei até que era uma reprodução do regimento interno da Câmara dos Deputados, mas não é. Com relação ao artigo 127, parágrafo 3º do regimento interno. Ele diz o seguinte: o primeiro signatário do requerimento, foi o que a gente acabou de falar, né, fará parte da comissão, não podendo, entretanto, ser seu presidente ou relator. Não fere um pouquinho o princípio da isonomia quando o denunciante passa a investigar? Veja bem, Marconi. A questão é a seguinte: no Estado de Direito, o que se diz é o seguinte: cabe ao denunciante o ônus da prova. Quem denuncia, se eu te chamar de ladrão aqui diante das câmeras, não cabe a você provar para mim que você não é ladrão. Cabe a mim provar que você é. Então, se eu estou denunciando, eu tenho que arcar com o ônus da prova. Se o parlamentar que denuncia, que faz a denúncia através dos anais do processo de parlamento, eles fazem a denúncia com a intenção de abertura de CPI, teria que dar para ele a oportunidade de provar. Porque nem sempre uma CPI, imagina só, vamos lembrar, nem sempre uma CPI é para denunciar alguém. Uma CPI pode ser muito para apurar um fato. Se acontece, por exemplo, vamos dizer que o que aconteceu lá no sul do Rio de Janeiro, quando a enchente invadiu todo o morro e derrubou várias casas. Ali foi criada uma CPI para saber qual o motivo que levou aquela enchente a chegar ali e por que a administração pública não tomou as providências anteriores. Então, nem sempre uma CPI ela é direcionada a alguém, ela sempre é direcionada a fatos. É o que o professor estava dizendo. Fatos que tem que ser fatos, que tenha, de uma certa forma, uma certa... que seja, como é que nós falamos naquela hora? O fato tem que ser determinado. Eu não posso abrir uma comissão parlamentar para apurar um fato que não está ou que não foi determinado. Agora, quanto à questão da pessoa que denunciou participar da comissão, eu sou favorável justamente por causa disso, porque eu acho que essa pessoa que fez a denúncia, se ele tem a denúncia, cabe a ele aprovar as denúncias que ele apresentou na CPI. Ou cabe a ele também no processo. Não quer dizer que uma CPI ela vai chegar ao fato de fazer a denúncia cumprir. Ela pode chegar ao final e mandar arquivar o processo, porque ela não chegou a lugar nenhum. Pois é, Alberto, mas do mesmo jeito que a pessoa que denuncia, ela está no processo, o denunciado também deveria ter a mesma oportunidade. Eu digo, em termos de instituição, a comissão, né, professor, ela não estaria contaminada com isso? Olha, Marconi, no meu entendimento, em que pese que a gente deveria fazer uma análise um pouco mais detalhada, você está citando algumas normas aí para poder ver questões de constitucionalidade, mas assim, numa primeira abordagem ou visão aqui, a ideia que me passa de que o assinante ou o principal representante, né, motivador da instauração da CPI, aquele que está começando a coletar, portanto, e fazer o movimento todo para a instauração de uma CPI, ele figurar nessa comissão parlamentar para apurar um fato, me parece algo um tanto interessante no sentido de movimentação. Faria todo sentido ele coletar as assinaturas, ter o procedimento instaurada a comissão, que vai apurar os fatos, mas ela poderia ficar com o trabalho um tanto esvaziado. O trabalho um tanto esvaziado se, de repente, quem está compondo essa comissão não está motivado. Uhum. Porque se ele fez essa denúncia, se ele está mobilizado nesse sentido de apurar, se ele participar dessa comissão, só vai criar condições de trazer fatos. Ele vai enriquecer. Ele vai enriquecer a comissão, porque ele vai trazer para a comissão as provas de que ele acha que tem. Porque se ele fez a denúncia de um certo processo da administração pública, de uma certa forma ele tem provas. Ele trazendo as provas para a comissão vai poder trabalhar. Agora, se a comissão, a comissão é formada quando a Câmara
anuncia as pessoas que vão fazer parte da comissão, geralmente são os líderes de partido que indicam os nomes das pessoas. Então, pode me indicar no processo para ser presidente de uma comissão de CPI e eu não ter conhecimento nenhum do que foi denunciado. Eu não tenho conhecimento nenhum. Agora, aquela pessoa que chegou, que apresentou a denúncia, que mostrou para o parlamento que realmente tem que se formar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar aquele fato, ela deve ter, de uma certa forma, provas para que aquele fato seja apurado. Então, por isso que eu acho que essa pessoa deve participar. E lembrando uma coisa, a comissão, ela só funciona através de votos. Mesmo sendo a pessoa que denunciou dentro da comissão, trabalhando na comissão, se não for votado pela comissão, o parecer dela, ou as apresentações, ou os processos que ela trouxer, ou mesmo as provas que ela trouxer para a comissão, se a comissão achar que não vale, que não tem sentido, a comissão pode muito bem não analisar aquilo que ela trouxe. Bom, quem está junto com a gente, participando do programa, através do nosso site, né, tvvalinet.com.br, alunos do 4º período da FCJ, seus alunos, né, participando. Professor Décio, falar em impeachment em ano eleitoral não sugere uma ideia de arma política que, de certa forma, pode favorecer tanto a oposição quanto a situação? Um abraço. Obrigado pela pergunta, né? Obrigado, Marconi. É um tanto delicado, né? Tanto a gente falar num procedimento desse, na instauração de uma comissão, né, parlamentar de inquérito em ano eleitoral, seja em qual esfera, a gente está falando ano eleitoral, né, de eleições municipais, falar de impeachment, uma comissão parlamentar de inquérito ou de impeachment, né, no âmbito municipal é um tanto delicado. Né? Mesmo porque a gente sabe que toda a movimentação, né, Alberto, você teve presente, é tudo político. A indicação do presidente, indicação do relator, quem vai fazer parte, a gente sabe muito bem que é tudo manobra política. Né? Exatamente, mas é bom de lembrar o seguinte... Não obstante que tenha-se um fato, né, que deve ser apurado. Exatamente, é bom de lembrar o seguinte, lá na administração, voltando na questão da administração pública, a administração pública tem um fato que diz o seguinte, a questão do poder e dever. É obrigação da autoridade ou de quem estiver na administração pública, se ocorrer um fato que possa ser um fato que vá dar prejuízo para a administração, de fazer a denúncia. Então é o seguinte, nós estamos aqui falando da questão técnica. Se a denúncia foi feita no ano eleitoral, se o ano eleitoral é um ano propício para fazer a denúncia, isso para nós não importa. O importante é que foi feita a denúncia. Poderia ser até no último dia. A gente não quer entrar na questão, né, professor, se a questão é política ou se a questão não é política. O que nós queremos dizer é o seguinte, que existem momentos para se instaurar a CPI, não existem momentos. Existe ano para se instaurar a CPI, mas foi justamente essa pergunta que foi colocada aí pelos alunos. Se me permite, só continuar, eu acho que, voltando àquela questão da subjetividade, ou de fato, que fato é esse, né? A grande questão, me parece, é saber o seguinte, se existe um determinado fato que merece ser apurado, independente de ano eleitoral, se o procedimento ele é permitido, ele é possível também em ano eleitoral, né, por que não realizá-lo desde que haja a instauração dentro da legalidade, com os propósitos de se apurar fatos relevantes para a administração, relevantes para a nossa sociedade. Então, nesse sentido, claro, o fato e essa subjetividade não pode estar contaminada por uma visão ou por um determinado resultado, sob pena da gente desvirtuar o propósito do Instituto. Né? Ao invés de servir para apurar um fato e dali tomar as providências ou as consequências acontecerem de acordo com a conclusão da CPI, né? Que ela sirva como um instrumento de política. Né? E aí sim, aquela subjetividade que você havia perguntado pode ser um tanto conectada a essa pergunta aqui. Né? Percebe? Que fato é? É um fato só colocado para se instaurar uma CPI ou realmente existe um fato que merece ser apurado e que vai dar todo o guia, todo o norte para a investigação? Alberto, você considera o servidor público um trabalhador diferenciado? Bom, Marconi, depende de que ponto de vista, né, nós podemos olhar esse diferenciado. Eu costumo dizer que servidor público não é uma profissão, é uma missão. O servidor público ele tem a missão maior, que é de servir as pessoas, de servir a coletividade. Agora, diferenciado nesse ponto de vista, sim, porque o
o funcionário da administração privada ou da instituição privada, ele não tem por obrigação de estar servindo diretamente à população. Agora, o servidor público, ele tem que entender que que o patrão do servidor público é o povo. É através dos impostos que o povo paga que nós recebemos os nossos salários. Então, por esse ponto de vista, eu acredito que nós somos, sim, somos uns trabalhadores diferenciados, pelo fato de estarmos à disposição única e exclusivamente da coletividade, do povo e em geral. Eu acho que desse ponto nós somos, sim, os trabalhadores diferenciados. Você acredita que o servidor público, a partir do momento que entra no Estado, seja ele no federal, municipal, estadual, principalmente em órgãos federais que remuneram melhor, né? Eles não se sentem um pouco mais um burocrata? Igual eu costumo dizer que em toda atividade humana existem os bons e os ruins, né? A gente sabe que as pessoas não são iguais. Mas não deveria ser, né? Eu acho que o servidor público, na hora que ele tiver consciência, ele precisa ter a consciência de que ele está aqui para prestação de serviço público. Agora, você acha que tem essa consciência? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim, pelo fato de... Eu particularmente, sou servidor há 36 anos, eu sempre tive essa consciência de que o meu patrão, de que o meu objetivo maior seria o atendimento ao público, seria as pessoas que pagam o meu salário. E eu quero acreditar que nesse país enorme igual o nosso, país que tem milhões de servidores públicos, né, na área estadual, na área municipal e na área federal, eu quero acreditar que a maioria desses servidores, eles têm a consciência de que eles estão ali, no serviço público, para única e exclusivamente prestar serviço à população, prestar serviço à coletividade. Ele não está ali para interesse particular, para interesse dele como um todo, mas o interesse maior tem que ser o povo, o povo que paga os nossos salários. Agora, você teve a oportunidade, né, de servir ao público como o servidor nos moldes da Constituição e como agente político. Muita diferença? Existe uma certa diferença pelo fato seguinte: o servidor público... Eu digo como agente político porque foi vereador, né? Você foi como vereador agente político, como agente político também. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando você se entrega ou pretende assumir um cargo político, você primeiramente tem que saber qual vai ser as suas funções enquanto agente político. Eu fui vereador de 1993 a 1996. Quando eu estava na Câmara Municipal, eu estava atuando como um legislador, representando o povo na condição de legislador. Eu estava lá representando o povo nessa condição. Eu legislava em favor do povo. Quando eu estava na minha repartição pública, trabalhando como servidor público, eu já estava representando o povo numa condição de executor. Então, é bom que não se misture essas duas funções. O legislador, ele está lá, o vereador, ou o deputado estadual, o federal, o senador, ele está lá para representar o povo na condição de legislar em prol do povo. E isso eu acredito que quando eu fui vereador, eu cumpri bem esse papel. Porque eu não misturava a minha condição de servidor público, que tinha que prestar contas dos meus atos enquanto executor, enquanto trabalhador no executivo, e prestar contas também ao povo dos meus atos enquanto legislador. Eu acho que nesse momento eu conseguia muito bem dividir essas funções, dividir essas ações que eu estava ocupando naquela época. Agora, servir ao público, como foi mais prazeroso? Como agente político ou como servidor público? Eu acredito que dos dois jeitos. Você está me dando um aperto aqui, mas eu acredito que seja dos dois jeitos. Quando eu estou servindo o público na condição de vereador, na condição de legislador, eu estou ali fiscalizando os atos do executivo na condição do município de Diamantina, do povo do município de Diamantina. É lógico que eu represento Diamantina naquele momento. Quando eu estou na condição de executor, na condição de servidor público, cumprindo a minha função executiva, eu estou representando o Estado como um todo. O município, não só o município de Diamantina, mas todo o Estado ao qual eu represento. Eu sou servidor público estadual. No momento que eu estou na administração pública e deixo de fazer uma coisa que possa trazer prejuízos para a administração pública estadual, eu estou trabalhando como servidor público estadual. No momento que eu estou como vereador e começo a pensar
e não deixar trazer prejuízo para os munícipes de Diamantina, aí eu estou na condição de legislador e de vereador. Eu acho que é um pouco mais complexo. Eu trabalhar como servidor público do Estado, representando o Estado. Olha só, Marconi, se você me deixa estender um pouco, tem um ditado em latim que diz o seguinte: et status solemi. Parece que foi um imperador francês que disse isso. O que quer dizer isso em português? O Estado sou eu. Então, naquele momento que eu estou representando, que eu estou na condição de servidor público, seja varrendo a rua, ou seja, aplicando uma sentença como juiz, eu sou representante do Estado, eu sou o Estado ali naquele momento. É isso que eu quero que as pessoas entendam bem, porque o seguinte, o juiz de direito, naquele momento que ele profere uma sentença contra ou a favor de um réu qualquer, ele está atuando na condição de Estado, porque ele é o representante do Estado, ele é o Estado. Então é a mesma coisa do servidor. Em qualquer atividade que eu estiver cumprindo na função pública de servidor público, eu sou o Estado naquele momento. Então é bom deixar o seguinte: se eu cumpro a minha função de Estado, eu sou servidor público. Se eu cumpro a minha função de governo, eu sou agente político. Quando eu estava cumprindo a minha função de governo, que era a função de vereador, eu estava atuando como agente político. Eu representava o povo na condição de agente político. No momento que eu estou atuando como servidor de Estado, eu represento o Estado, eu sou o Estado naquele momento. Então, há uma diferença em você ser servidor público, que representa o Estado, que é o Estado naquele momento, e você ser um agente político que representa o governo, né? A diferença que existe é essa aí. No momento eu sou agente de governo, no outro momento eu sou agente de Estado. Zé Alberto, quando eu te perguntei se você era mais prazeroso como vereador ou como servidor público, você escorregou. A pergunta do telespectador é justamente essa. Pois bem, Marconi. Eu quero primeiro lembrar o artigo B da Constituição Federal, lá no parágrafo único, que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Querer ser vereador novamente, voltar à Câmara Legislativa novamente, eu tenho vontade sim de voltar. Mas não depende exclusivamente de mim voltar à Câmara Municipal. Eu dependo de que o povo também me dê a procuração de representá-los junto àquela Casa Legislativa. Então, respondendo à pergunta do telespectador aí, se eu pretendo candidatar nas próximas eleições, pretendo sim. Se o povo entender que eu deva ser um dos representantes dele junto àquela Câmara Legislativa, eu estarei extremamente à vontade, estarei extremamente às ordens do povo. Mas é conforme diz a Constituição. Eu não dependo exclusivamente de mim querer ser vereador novamente. Eu dependo que o povo me dê esse direito e me dê a procuração para representá-lo junto à Câmara Legislativa. Alberto, a gente está falando sobre o servidor público e você teve a oportunidade, é um servidor público na Secretaria de Estado, né? Teve a oportunidade de ser vereador. Agora, existe um outro, né, que é o cargo comissionado, né? E são esses nomeados. Até onde você acha que é benéfico esse cargo comissionado? Bom, Marco, aí é um caso, é uma pergunta que eu terei o prazer de te responder. O artigo 37 da Constituição, ele diz que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração da autoridade. Só que eu tenho uma posição a respeito do cargo comissionado na administração pública brasileira como um todo. Eu sempre defendi que os cargos comissionados na administração pública deveriam ser os cargos somente para os primeiros e para os segundos escalões da administração. O que a gente se vê Brasil afora hoje é que tem pessoas com cargo de motorista sendo cargo comissionado. E a Constituição, ela diz claramente que cargo comissionado teria que ser cargo de direção ou de chefia, ou assessoramento, ou assessoria, como queira. Mas nós temos casos acontecendo. Eu vou te contar um fato que, se você me permite, Marco, de um professor meu, quando eu estava estudando em Belo Horizonte. Ele é funcionário alto funcionário do Ministério do Planejamento, e ele disse que ele foi fazer ele demorou 6 meses para
para assinar um convênio entre o Brasil e a Itália. E aí, durante esses 6 meses, foi aquela negociação toda. Quando chegou no dia dele viajar para a Itália para assinar o convênio, ele deparou no jornal que o ministro de Planejamento da Itália tinha sido exonerado, tinha sido demitido do cargo comissionado dele. Aí ele pensou, meu Deus, agora o que eu faço? Eu fiquei 6 meses movimentando para fazer esse negócio, para assinar esse convênio, e agora eu vou voltar para a Itália, o gabinete do ministro deve ter caído todo, então ninguém vai assinar o convênio comigo. Aí ele continuou no avião, chegou até a Itália. Quando ele chegou, o pessoal do gabinete do ministro estava à espera dele. Aí ele perguntou, meu Deus, o que é isso? O ministro não caiu? Ele falou assim, o ministro caiu, mas a parte técnica do ministério continua. Os servidores continuam. Então é isso que eu defendo. Eu defendo que o cargo comissionado tem que haver, sim. O governante, quando ele assume, quando ele é eleito pelo povo, ele tem um plano de governo. Por exemplo, digamos que o governante tal, o prefeito tal, assumiu com a população que ele quer diminuir em 90% o índice de mortalidade infantil no município dele. Ele precisa de um secretário de saúde que seja uma pessoa que tenha movimento político para conseguir, para que ele consiga cumprir essa promessa. Mas o corpo técnico lá de baixo, as pessoas que estão lá trabalhando na Secretaria de Saúde, não precisa ser comissionado. Então é por isso que eu acho que o cargo comissionado tem que ser revisto na administração pública brasileira. Alberto Luzia de Aguilar foi vereador em Diamantina, atuante durante seu mandato, representou seus eleitores com eloquência, foi servidor público e grande líder comunitário. Alberto Luzia de Aguilar faleceu neste domingo, dia 25 de junho de 2023.